E aí, oitavo ano, tudo bom? Acho que hoje eu vou conseguir dar uma aula sem nenhuma interrupção. Beleza com vocês? Como é que está sendo esse tempo de isolamento? Espero que estejam se cuidando. Hoje eu resolvi vir na escola para gravar uma aula, uma videoaula para vocês, para a gente começar um conteúdo novo. E espero que vocês assistam e façam as atividades, ok? A gente falou no último conteúdo, a gente falou sobre Revolução Inglesa. Vocês lembram? Revolução puritana, gloriosa, quando a burguesia inglesa vai matar o rei e depois vai expulsar o Jaime II e vai tomar o poder na Inglaterra. O fato é que no século XVII a Inglaterra era comandada pela burguesia no parlamento. Ela continuava tendo rei, tem até hoje. Só que quem manda é o parlamento. O parlamento faz leis e o primeiro-ministro, que é escolhido pelo parlamento, é quem governa de fato a Inglaterra. Mas, lá quando a gente estudou a Revolução Inglesa, a gente tem que ter sempre em mente que o significado dela, o que é importante para a gente entender esse próximo conteúdo, é o fato de que com ela a burguesia assumiu o poder. Gente, se a burguesia assumir o poder, ela vai fazer leis e ela vai governar para ela. Por exemplo, ela não vai criar leis trabalhistas pensando no cara que trabalha no comércio, ou no cara que trabalha na carvoaria, ou o cara que trabalha fazendo artesanato. Não, ela vai pensar no lucro dela. Quanto mais leis ela der para um trabalhador, menos lucro ela vai ter. Vamos combinar que essa é uma discussão bem contemporânea, inclusive. E essa burguesia inglesa vai acabar governando para si, fazendo leis que beneficiavam a atividade comercial dela, inclusive usando o dinheiro do governo para isso, dos impostos, para isso. Por exemplo, construção de ferrovia, construção de porto, isso facilita o comércio. E lembre também que durante o período do governo do Cromwell, quando Oliver Cromwell, criou o ato de navegação, ele proibiu os navios holandeses de atracarem na Inglaterra. Ali teve uma briga entre Holanda e Inglaterra, uma guerra entre Holanda e Inglaterra, que a Inglaterra venceu e venceu a marinha holandesa. A marinha holandesa era que comandava o comércio no mundo. E a partir daquele momento do ato de navegação e da guerra que veio em seguida, a Inglaterra é que vai dominar o comércio mundial. Vai vender para os países da África, para as colônias na África, para as colônias na América, na Ásia, é que vai dominar o comércio mundial. Só que tem um problema. A burguesia inglesa tinha um mundo para vender, mas ela não produz nada. O burguês é aquele que não produz. O burguês ele é um intermediário. Quem produzia, e na época, pense na produção basicamente do tecido. Não tinha plástico, não tinha nada disso para inventar outra coisa. Não tinha sido descoberto isso ainda. Pense no tecido. Quem produzia o tecido, e consequentemente as roupas, eram os artesãos. Eles, com o trabalho artesanal, é que faziam o tecido. Só que eles faziam todo o processo. O trabalho artesanal é muito diferente do trabalho industrial. Vamos pensar como um artesão. Ok? Eu preciso fazer um tecido para fazer uma roupa para alguém. Eu posso ter que tosquiar a ovelha, lavar, fiar, depois tecer ou tingir. Eu faço todo o processo. Eu controlo, o artesão controla todo o processo. E ele faz um tecido de cada vez. Então, esse tecido ele fez de tal jeito, com desenho X. O outro tecido ele faz com desenho Y, ele tem criatividade. O trabalho artesanal é um trabalho mais criativo, porque ele faz um por um. Pense nas pessoas que trabalham com artesanato hoje, quem trabalha com patchwork, quem trabalha com artesanato de caixinha, ele não produz um monte de almofada igual. Ele faz cada almofada de um jeito diferente. Justamente por isso, porque ele controla o processo de trabalho. Não tem ninguém dizendo para ele, mais rápido, eu quero vender. Ninguém faz isso para ele. Ele tem o tempo dele. Sem contar que ele trabalha no tempo que ele quer. Se hoje
ele não está bem de saúde, ele não trabalha. Se ele está precisando de mais dinheiro, ele vai trabalhar mais. Se está precisando de menos dinheiro, vai trabalhar menos. Ele controla o tempo dele. Na hora que ele quer, ele trabalha. Na hora que ele quer, ele faz o trabalho artesanal dele. Isso para a burguesia devia ser muito irritante. Um mundo precisando de tecido. Pensa a quantidade de gente pelada na América. Pensa a quantidade de gente nua na África. E os europeus dominando esses lugares e cobrindo os indígenas, cobrindo os africanos. O mundo precisando de tecido. E a burguesia inglesa dependendo do trabalho artesanal. Tudo que ela queria era acelerar esse processo. Ela até vai tentar fazer o seguinte. Ela vai comprar matéria-prima, bastante matéria-prima, porque ela compra mais barato, e vai colocar um grupo de artesãos para trabalhar num lugar só, numa oficina, numa maquinofatura. Mas eles continuam fazendo o processo do início ao fim, o artesão tem horário para entrar, horário para sair, já mudou um pouquinho. Mas ele continua fazendo o processo do início ao fim. E no final das contas, o burguês não tem a quantidade que ele quer. Ele precisa de muito mais. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a burguesia querendo ampliar o comércio dela para o mundo, na área rural da Inglaterra, os donos de terra, os nobres, vão começar a expulsar os servos, dispensar os servos. Era muito mais lucrativo criar ovelha para poder vender para isso que está acontecendo lá na cidade, do que ficar recebendo imposto em batata, trigo, cevada, que os servos pagavam com aquilo que produziam. Então eles começam a dispensar esses servos sem terra começam a ir para a cidade, e são esses servos que a burguesia vai usar nessa maquinofatura para produzir o tecido, para ensinar a tecer e produzir o tecido. Só que não é o suficiente. Isso incomodava muito a burguesia. Ela precisava de algo que produzisse mais rápido e em maior quantidade. E lembra uma coisa que nós já estudamos, Adam Smith. Quanto maior a quantidade, menor o preço. Espero que vocês tenham falado junto comigo. Essa burguesia vai usar o dinheiro que tem, o capital acumulado. Capital acumulado é o dinheiro que ela guardou ao longo do tempo, tá? Com o comércio. Dominava o comércio no mundo, ela foi juntando dinheiro. E ainda tem o dinheiro do comércio de escravos, tá? Boa parte dos comerciantes de escravos da África para a América eram ingleses. A burguesia inglesa fazia isso e ganhou muito dinheiro com isso. Então ela tem muita grana guardada. Ela tem um monte de mão de obra farta. Essas pessoas que foram expulsas do campo, que a gente chama de cercamento, quando os nobres cercaram a sua terra e expulsaram os servos, foram tudo para a cidade. Se tem um monte de mão de obra na cidade, o preço é baixo. Isso aí, repete comigo. Então era barato contratar esse povo. A burguesia vai usar esse dinheiro aqui para investir em máquinas, em pessoas que pensassem máquinas que pudessem fazer esse trabalho do artesão, de tecer o fio e depois criar formas nele, né, também com os desenhos, sem precisar da mão humana. Vai pagar pessoas, vai pagar estudiosos, engenheiros, etc., que vão pensar as máquinas para fazer isso. Agora, o que movimentaria a máquina? Porque se continuasse sendo a pessoa, né, com o pé, como fazia na roca de fiar lá, cansa, né, não dá conta de fazer o tempo todo, não é a mesma velocidade o tempo todo, precisaria de algo que movesse essa máquina sem precisar da mão humana fazendo isso. E esses engenheiros vão pensar uma máquina de tear, uma máquina de tecer, movida ao vapor do carvão. Não é movida a carvão, é movida pelo vapor do carvão. O vapor do carvão a pressão do vapor vai gerar uma energia que movimentava essas máquinas. E, a burguesia conseguiu uma coisa que ela queria. Ela tem agora várias máquinas numa indústria
ela monta uma indústria, ela tem um monte de trabalhador que pode pagar bem barato por isso, que coloca para trabalhar aqui. Vocês poderiam me perguntar, André, mas ele era um camponês, vai trabalhar numa fábrica fazendo tecido, mas ele não faz o tecido todo, ele vai fazer uma parte do processo. É mais fácil de tu ensinar só fiar, só tecer, só ligar a máquina, só tingir. Eram serviços, a divisão do trabalho facilitava o ensinamento e pagava muito barato. Quanto mais barato paga, mais lucro essa burguesia vai ter. Essa é a questão. Agora, a burguesia tem a indústria, coloca lá as máquinas, as pessoas trabalhando, cada uma fazendo uma parte do serviço, ela vai ter em grande quantidade para vender para o mundo. E agora, gente, como ela tem em grande quantidade e o preço caiu, a gente já viu isso, né? Como é que fica o trabalho do artesão? Desqualificado. É muito caro o trabalho do artesão, ele não consegue vender. Vai chegar uma hora que boa parte desses artesãos vão se submeter ao trabalho na fábrica. É o único jeito de sobreviver. Inclusive, essa história de que trabalha na hora que quer. Não. Numa fábrica tem as regras que são impostas pela burguesia, que passa a controlar o processo de produção. E eu costumo dizer para os meus alunos, inclusive, que a Revolução Industrial, ela não é a criação da máquina. A Revolução Industrial são as mudanças que ocorreram com a criação da máquina. As relações de trabalho mudam completamente. Olha, trabalhava na hora que queria. Agora tu está submetido ao tempo estabelecido pelo patrão. Trabalha quando quer. Trabalha todo dia. Ninguém controla. O patrão controla. Controla tanto, e vou pensar até hoje, né? Que tem que bater ponto na hora de entrar, ponto na hora de sair, tem horário de almoço, tu não pode sair na hora que tu bem entende, o processo de fabricação precisa que tu esteja na frente da máquina, a máquina te controla. Olha como é diferente as relações sociais. Aqui, a cidade, o entorno da fábrica vai crescer muito, né? E todas as consequências de um lugar urbanizado que tenha muita gente desempregada. Por exemplo, criminalidade, prostituição, alcoolismo. Essas consequências estão ligadas também a esse processo industrial que, ao mesmo tempo que inclui o trabalhador como operário, e como operário vai ser sempre na lógica do capitalismo aquele que recebe menos, mas também tem os excluídos que não conseguem entrar nesse processo. As consequências a gente vê até hoje, né? As grandes cidades, os polos industrializados, como as consequências são visíveis. Quem vai a São Paulo, ao ABC Paulista, por exemplo, consegue perceber isso. Bom, isso é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial são as mudanças que ocorreram por conta da criação da máquina e da indústria, e isso desqualifica um trabalho que era um trabalho artesanal. E aqui, inclusive, vai começar toda uma política da burguesia de convencer as pessoas de que o trabalho, o valor do trabalho, ele é positivo. Esses lemas, tempo é dinheiro, o trabalho enobrece o homem. Tudo bem, tempo é dinheiro e o trabalho enobrece o homem. Só que para um trabalhador comum, o resultado é muito difícil. Vamos pensar no padeiro, que acorda super cedo para trabalhar, trabalha bastante, nem por isso é rico. Ou é mais nobre que o outro. Então, mas essa é um pouco da lógica do sistema capitalista mesmo, especialmente no capitalismo agora industrial. O que a gente tinha antes era um capitalismo comercial. Agora começa um capitalismo industrial, que a lógica é mais agressiva. O lucro que fica na mão do capitalista, o lucro que fica na mão do burguês, é muito maior. Ele só é possível se ele pagar menos para os seus trabalhadores. E quanto mais gente desempregada, menor vai ser esse salário.
né? Por sorte, então, a Inglaterra tinha, por que foi na Inglaterra, André, que começou esse negócio? A Inglaterra tinha grana, a burguesia inglesa tinha grana. A burguesia inglesa mandava no país. Revolução Inglesa, mataram o rei e pegaram o poder. Para poder investir esse dinheiro, inclusive em fábricas. A Inglaterra tinha uma mão de obra livre. Gente que foi expulsa do campo, disposta a trabalhar onde pudesse para poder sobreviver, recebendo o mínimo que fosse para poder ter o que comer. A Inglaterra tinha carvão, minas de carvão, grandes minas de carvão que movimentaram essas fábricas, essas indústrias, durante bastante tempo, até a segunda Revolução Industrial, quando descobrem a energia elétrica com o dínamo. Mas isso a gente vai estudar mais tarde. E ainda tem o fato de que a Inglaterra e a burguesia inglesa não via isso como um problema. Essa coisa de ganhar dinheiro, de enriquecer, não é condenável. Lembrem que a burguesia inglesa ela é puritana, de religião puritana, calvinista. Os calvinistas não condenam o lucro. O Calvino dizia que era um dom. Se a pessoa tem o dom de fazer isso, consequentemente ela vai fazer bem, consequentemente ela vai ganhar muito dinheiro com isso. Então a burguesia inglesa não se condenava por isso, não se condenava por não cuidar melhor dos seus trabalhadores, porque queria lucrar mais. A burguesia inglesa não se condenava por não fazer leis que beneficiassem os trabalhadores. Não, ela está pensando no lucro dela. A gente viu como que essa burguesia inglesa tomou o poder e notem como ela mudou a característica da Inglaterra. A Inglaterra deixou de ser um país basicamente tradicional e feudal e passou a ser um país burguês. Que a cultura burguesa é a que domina. Mesmo esse trabalhador, o operário, o sonho de consumo dele qual é? É ter alguma coisa. E essa ideia de ter alguma coisa é, antes de tudo, uma ideia burguesa. A gente vai ver em breve como que isso vai impactar na França, no Brasil, nos países da América, Estados Unidos. Isso vai se espalhar. A gente hoje tem um mundo industrializado e hoje um mundo muito mais global, né? As pessoas de todos os países hoje em dia trocam mais as produções, não tem só um país industrializado. Mas na época, século XVIII, a Inglaterra foi o único país a se industrializar e ela vai comandar o comércio mundial. É nessa hora, galera, que o inglês passou a ser uma língua importante. Falar inglês era uma língua importante. Sabe por quê? Deixa eu tomar água, senão eu não falo. Porque francês é uma língua muito difícil. Até então o chique era falar francês. Os mais chiques sabiam falar francês. Mas para fazer comércio tem que ser uma língua mais fácil. Uma língua prática. O francês é uma língua muito difícil. Então o inglês é uma língua mais fácil. É nesse momento que o comércio mundial começa a usar o inglês como uma língua universal e hoje a gente vê a importância que ele tem. Né? A Inglaterra vai dominar esse comércio mundial até a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra, daí põe fim de vez e os Estados Unidos entram. Agora, prestem atenção, quem são as grandes potências do mundo? Vamos pensar desse jeito. Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Rússia, Japão, todas industrializadas. Okay? Todas passaram por esse processo de industrialização, mais cedo ou mais tarde. Tá? E acabaram dominando o mundo. Olha lá, o restante dos países ou falam a sua língua natural, né, a sua língua nativa, ou falam a língua de algum desses países. Ok? Beleza, essa é a Revolução Industrial. Eu preciso que vocês leiam o capítulo 4, é bem curtinho o capítulo 4, identifiquem o que foi falado na aula e façam o exercício da página 51 a 53. Certo? Espero que tenham gostado da aula. Já estou com saudade do movimento, saudade de dar aula na sala de aula. É sempre mais gostoso quando tem aluno, óbvio, né?
mas espero de alguma forma ajudar vocês a entender esse capítulo, certo? Façam com cuidado a tarefa e a gente se vê em breve. Beijo para todos, até lá!